No Entre Linhas e Números de hoje, e calma, no bisturi também, como estruturar clínicas lucrativas e bem geridas. Silvane Castro, muito obrigada por estar aqui, pela conexão da Fabi Lopes conosco. Inclusive, nos conhecemos exatamente agora e eu vou conhecer ela junto com vocês. Muito prazer. Prazer enorme estar aqui com você, conhecendo seu espaço maravilhoso, conhecendo você. Já estou mega encantada aqui com toda a história da empresa, o seu envolvimento pessoal, tão nova, bonita, mulher, né? E uma mega empresária. Então, muito obrigada. Vai ser, com certeza, um bate-papo muito gostoso. Somos duas mulheres lindas e maravilhosas, né? Bom, a gente estava aqui no maior papo, que vocês não têm ideia, mas para trazer vocês para o papo, vamos começar aqui com algumas perguntas que eu separei, assim, um pouquinho, pra gente dar uma troca. Tá vamos ótimo. tocando Vamos aqui o lá. podcast de hoje. Você diria que médicos e empreendedores precisam enxergar além dos números financeiros e das linhas contábeis para mensurar o sucesso do negócio? Sem dúvida. Sim, com certeza. Eu vejo que, para o médico, quando a gente fala números, né, a palavra números, a palavra gestão, ela, no geral, ela desperta uma certa rejeição num primeiro momento. A gente já tem vivido uma mudança de comportamento e de mentalidade por parte dos médicos, porque hoje, cada vez mais, com todo o processo fiscal, tributário, tudo integrado, não tem mais como fugir. Né? Então, tem esse aspecto da regulamentação, mas tem um aspecto mercadológico, que até mesmo quando você vai pensar em diferenciação, em se colocar no mercado, em se lançar, em olhar para o crescimento do seu negócio, você precisa saber o quanto que você pode investir. Porque se você também sai investindo de uma forma descontrolada, você... Né, como a palavra diz, né, o descontrole, ele te leva para onde você não gostaria de chegar ou da forma como você não gostaria de chegar. Então, olhar para os números é necessário. Eu vejo que tem muitos médicos que, às vezes, eles não olham justamente por medo do que vão encontrar. Então, esse medo, ele gera uma barreira. Mas quanto antes o médico reverte esse pensamento, olha para os números, melhor ele vai crescer. Porque não é só crescer, é crescer bem. Então, olhar para os números é importante. E outro ponto também que eu vejo uma certa dificuldade por parte do médico, o primeiro passo é ter o número, né, que exige ali pessoas e processos. E o segundo passo é a interpretação desse número. O que ele está querendo me dizer? Né, ele está refletindo o que exatamente? Né? Qual é a minha decisão que me trouxe até esse lugar? Se eu estou comemorando um número bom ou se o meu número está insatisfatório. Então, como a gente estava até conversando aqui um pouquinho antes, o número ele é um reflexo, né? E é um reflexo exatamente das nossas decisões. Isso é verdade. O médico não tem uma formação na área financeira nem de gestão na faculdade, né? A gente não tem a formação e muitas vezes não tem o interesse. Sim, não tem interesse nem de busca depois, né? Mas é o que tem mudado, também a gente tem que reconhecer. Eu ia te fazer essa pergunta. Você acha que essa dúvida do médico entre atender e buscar a gestão da clínica, ela tem se adaptado melhor? O que você tem visto no dia a dia? Então, por conta dos bons exemplos, a gente tem conseguido conquistar mais a atenção dos médicos nesse sentido. Então, por exemplo, hoje, dentro da nossa empresa, nós temos, por exemplo, um canal do YouTube, onde os nossos grandes cases, que vão lá e falam para os outros colegas, né, a respeito de como foi a trajetória, eles falam que para eles chegarem até esse ponto do sucesso, do êxito, eles precisaram abrir mão. Então, abrir mão de um turno da agenda, sabe, para poder atender menos naquele turno e olhar para a gestão da clínica, olhar para coisas básicas, do tipo, deixa eu pegar aqui o WhatsApp da clínica, se eu tenho ou não um sistema de CRM, ou se eu vou pegar o aparelho mesmo nas mãos, não tem problema, mas deixa eu pegar aqui e ver o que a minha secretária, como que ela está atendendo. Eu já tive casos de médicos que viram que o gargalo estava ali, estava investindo em marketing, fazendo tráfego, e não via resultado. Quando foram ver, todo o resultado estava sendo escoado por um WhatsApp, um atendimento mal feito. Então, essa médica, né, esse exemplo que eu estou me recordando, médica do Rio de Janeiro, né, eu sei que você é de lá, ela então pegou o celular para ela. Então, hoje em dia, eu tenho alguns médicos que fazem isso e eu brinco que foi uma coincidência. Eu comecei a ver que os médicos chamavam secretárias, eles assumiam o papel de secretária e se davam o nome de Ana, porque são 3 letras.
Então, hoje em dia já virou uma piada interna, assim, né? Você é a sua Ana? Quem nunca fez isso? Quem nunca se passou por secretária? Exato. Eu já diversas vezes. Inclusive, às vezes eu atendo o telefone assim. Ah, é a Manuela? Então, é assistente dela. Quem gostaria? Porque às vezes a gente só quer entender se vale a pena ou não a gente dar aquele nosso tempo ali, naquele momento, ou não. Exato. E às vezes os médicos, eles não associam a questão do atendimento a número. Mas o atendimento, ele é um número, ele gera um indicador de performance. Então, o número, ele não é só um número financeiro. A gente tem números em todas as áreas de uma empresa, começando pelo atendimento. Ou seja, quantas pessoas entraram em contato, né? O marketing gerou de leads, quantos leads a secretária ela conversou, quantos entraram em silêncio, quantos ela conseguiu agendar. Então, quando a gente olha para o número com essa perspectiva de abrir o coração, assim, olha, deixa eu ver o que está acontecendo, porque eu realmente quero crescer. Então, a gente começa pelo básico, sabe? Com o número ali que me traz a quantidade de leads e de atendimentos que eu estou tendo ou não estou tendo, para que eu tome uma tratativa, né? Uma decisão que vai melhorar aquele número, até efetivamente chegar lá no financeiro. Eu falo que o financeiro, ele é fim de linha, né? Porque ele vai, na verdade, dar um resultado lá final de tudo que aconteceu dentro de toda a jornada de consumo daquele paciente. Isso é verdade. Os médicos procuram muito em ter o seu nome na parede. É uma polêmica muito grande isso, inclusive. Sim. Então, eu quero ter meu nome. E aí, essa redução de agenda, nesse momento em que ele precisa dar mais atenção para a gestão, e o nome dele está na parede, como que hoje o mercado está se comportando? Por quê? Tem muitas clínicas que ainda se apegam à imagem específica de um médico. Sim. Como que ele delega esse atendimento para gerar mais faturamento para a clínica Sim. e fazer com que o negócio escale mais? Legal. Não só com base no nome dele. Sim. Como tudo na vida, existe um ciclo de vida e de amadurecimento de uma carreira. Né? Então, nós trabalhamos na Seven hoje, basicamente, com 4 níveis de desenvolvimento de carreira. Então, a gente tem aquele médico bem no início mesmo, que ele tem um vínculo de emprego. Ele é um médico assistente, ele tem um concurso público, ele é um empregado. Ele realmente tem um vínculo ali, empregatício, seja PJ ou CLT, não importa, com uma instituição de saúde. Então, o que ele tem nesse perfil? O que ele não tem, na verdade? Ele não tem tanta autonomia para nada, né? Ele é um médico que está ali para fazer o dinheiro e vender a hora dele, basicamente. Aí nós temos um segundo nível, que é o nível do médico que ele já é um médico parceiro. Ele ainda não é um investidor, ele não investiu num espaço físico, mas ele ocupa um espaço físico dentro de uma outra estrutura. Então, a gente é o nosso nível 2. Depois nós temos o médico empreendedor. É aquele médico que deixou de ser um parceiro e ele quis abrir essa porta e ter o nome na placa. Então, ali, nesse momento, ele já tem uma demanda de gestão muito maior, porque ele agora se torna um investidor, ele realmente tem que abrir o seu CNPJ no intuito, assumindo mais riscos, assumindo riscos de ordem financeira, manutenção do consultório, risco trabalhista, porque tem que já contratar, né, uma secretária. E a gente tem o médico de nível 4, que é o empresário, que geralmente essa figura do médico 4 é que contrata a mão de obra do nível 1 e do nível 2. Seja, então, um assistente, realmente um médico vinculado ali, né, com até uma condição fixa, ou um médico parceiro. Então, quando a gente entende, assim, essa progressão de carreira e de negócio na área médica, no empreendedorismo médico, a gente entende que cada etapa, ela demanda um certo tipo de estratégia. Então, quando eu sou um médico, que eu sou um médico parceiro, o que eu tenho? Eu tenho o meu nome. Por mais que eu esteja debaixo de um guarda-chuva, quanto mais o meu nome ele for forte, eu me posicionar desde já, mais eu vou contribuir para o meu crescimento individual, que vai contribuir para o crescimento dessa minha parceria. Então, ali eu tenho uma demanda realmente de um posicionamento muito mais de personal branding, assim, da marca pessoal desse profissional. E quando vai para o empreendedorismo, muitas vezes não cabe ainda uma marca corporativa, uma marca institucional para alguém que ainda não é tão grande. Então, vale a pena, ainda assim, permanecer numa estratégia de construir a autoridade de uma marca pessoal.
Até o momento em que ele se vê já, digamos, com demanda, com robustez, para poder ter mais parcerias, sendo parcerias médicas ou parcerias não médicas. Porque, dependendo do mercado, cabe ter uma enfermeira que vai assumir, desenvolver um núcleo novo de atuação dentro da clínica. Então, quando a gente vai para esse momento assim de uma expansão, desse médico que começou ali empreendendo, acreditando na sua ideia, aí sim, eu gosto de fazer a transição de marca, da marca pessoal para uma marca institucional. Porque se eu precipito essa estratégia, muitas vezes eu comprometo o próprio resultado. E eu, particularmente, aí é uma questão pessoal de como eu conduzo, eu gosto de ir contando a história por capítulos, sabe? É como construir um livro, né? Desde a fase 1 até a fase 4, Exato. né? Aí é só importante assim, a gente ressaltar que nem todo médico começa na fase 1 e nem todo médico deseja estar na fase 4. E como eu estava conversando aqui um pouquinho no bastidor com você, para 2025 agora, por questões de demanda que nós já vivemos em 2024, a gente passa a ter um 5º nível, que são os médicos que se tornaram empresários, cresceram muito, ou médicos que são empreendedores, mas já têm uma característica maior de investimento. Então, a gente passa a atender agora um perfil 5º, né, um 5º degrau, que é esse médico que ele se torna um investidor, ou porque ele está passando por um processo de consolidação de mercado, já tem hoje fundos que estão, né, movimentando o mercado de saúde, dentro de processos de consolidação, de formar redes, né, de clínicas. Então, esse médico passa a ter um sócio, um fundo como um sócio da sua clínica, ou ele mesmo quer expandir os seus investimentos e criar oportunidades novas. Então, a gente tem esse cenário. Então, quando a gente fala sobre estratégia de marca, a gente precisa entender, assim, qual é a fase que esse profissional, essa empresa, né, do nicho, né, de saúde, ela se encontra, para que a gente possa ajustar da melhor forma. Falando um pouco sobre estratégia até de marca e trazendo contabilidade aqui para o nosso papo, há um tempo atrás, quando eu escrevi um artigo, eu falei muito sobre reputação corporativa versus a qualidade da informação. Sim. O quanto que elas operam lado a lado. Quanto mais você tem qualidade da informação, maior é a sua reputação corporativa para dentro do mercado. Sim. E aí, visto que a gente está falando da parte de investimento, o quanto que é importante uma clínica cada vez mais tendo uma maturidade de negócio ali no meio, dentro dos médicos, etc., é importante ela buscar essa qualificação da informação. E não estou falando só de informação contábil, estou falando de informação gerencial. Ter cada número na mão, né? Falando de unidade de negócio, de centro de custo que a gente estava conversando no bastidor, da importância de olhar o resultado para, de fato, ver se aquela unidade de negócio que tem dentro da clínica, ela está gerando ou não recursos necessários e dando lucro, principalmente. Então, quanto isso impacta a marca, principalmente a marca do médico? Estar envolvidos, por exemplo, em escândalos de RJ, escândalos envolvendo a parte médica na parte de reembolso, que a gente já teve vários escândalos envolvendo isso. Então, o quanto que a clínica tem que estar preparada nesse nível até para o investimento desses fundos de investimento que estão chegando agora para esse investimento na saúde? Ela tem que estar muito bem preparada por uma questão. Quando a gente trabalha com a verdade, a gente se sente muito mais encorajado, né, para tomar decisões. E eu falo que toda marca, ela carrega um caráter. Então, eu não posso ser uma mentira, né? Eu tenho que colocar na minha marca realmente os meus valores, os meus princípios. Então, princípio não só de honestidade, mas princípios de transparência, que o número te ajuda com essa questão, né? Muito da transparência. Princípios também de organização. Então, tudo isso é importante para que a sua marca construa essa reputação e esse caráter. E o número, ele sustenta esses valores. Quando a gente vem, né, para a pergunta assim, o porquê que isso é importante? Porque nós estamos vivendo um momento novo na medicina. A medicina hoje, ela está sendo vista, especialmente pelo mundo, né, pelo mercado econômico, como sendo um nicho de muita prosperidade, sabe? Com grandes oportunidades ali dentro. E isso tem impactado, inclusive, a percepção e a mentalidade dos médicos. Porque antes, o que o médico era? Ele era um operador. Né? Não no sentido de fazer uma operação, uma cirurgia, mas no sentido operacional mesmo, de mão na massa. Conforme o empreendedorismo ele começou a entrar, e como que o empreendedorismo ele começou a entrar mais forte na área da saúde? Quando o médico começou a ver que se tornar refém de uma operadora de saúde
não te dava uma perspectiva de crescimento futuro. Então, o empreendedorismo ele começou a entrar dessa forma, o médico começando a vislumbrar a placa na porta. Porque essa placa na porta, ela é quase um troféu do seu lado empreendedor, né? Conseguir vencer essa etapa, conseguir dar esse passo. Só que qual que é o próximo passo de um empreendedorismo ou de um empreendedor? É criar uma empresa de alto valor. E você não consegue criar uma empresa de alto valor. O que é sem os números? E o que é ser uma empresa de alto valor? É um dia alguém olhar para o seu negócio e ver que você deixou de ser o negócio enquanto médico para ter um negócio. Algo que, se você sai da operação do mão na massa, ele continua firme, ele continua de pé. Princípio da continuidade. Exatamente. Então, é da continuidade, do legado, de você conseguir enxergar o seu trabalho para o futuro. Então, qual que é a sucessão que eu terei? É uma sucessão familiar? É uma sucessão com outros médicos que eu formei e eu também construí para eles um plano de carreira e de partnership, sei lá, né, o formato que for dentro da minha empresa. Só que para você construir isso, você precisa exatamente dos números. E um ponto de vista que você trouxe muito importante é que dentro dessa visão que a gente tinha até então apenas de uma clínica dependente de operadora de saúde, você tinha a parte contábil, o DRE, muito parecida com o fluxo de caixa. Porque você, digamos, faturava, era parecida. Você faturava e já recebia da operadora aquele lote. O que hoje é diferente, porque o empreendedorismo ele traz uma visão gerencial diferente. Você não vai ter um fluxo de caixa igual ao seu DRE. Por quê? Porque hoje a gente, para poder fazer uma cirurgia, para poder fazer um procedimento, você parcela. Então, você acaba tendo duas visões que antes para o médico, que ele delargava para a contabilidade sem ter envolvimento, porque ele entendia que era tudo igual. Hoje, ele precisa já se envolver mais com a contabilidade. Eu acho que você vai ter muito mais experiência para poder compartilhar nesse sentido, que a minha visão ela é muito mais do gerencial. E a gente ainda precisa interpretar os números nessas duas perspectivas. Então, eu falo que a gestão ela é uma gestão a 6 mãos, porque a gente tem a visão do gestor, que é geralmente a parte mais interna do negócio. A gente tem o da contabilidade e a gente tem a do jurídico. Sim. Então, são 3 perspectivas ali que elas precisam caminhar juntas e elas se somam dentro de uma estratégia. E então, essa questão assim de você ter números, organização, mesmo que seja, até para a gente não distanciar esse conteúdo aqui muito de quem está começando, mesmo que seja numa planilha. Não tem problema, porque a visão de organização, ela começa muitas vezes numa planilha, né? Você estava até citando, pode citar um exemplo. A gente estava falando da Nubank antes de começar o podcast, que a Nubank começou com seus controles por muito tempo, né? Em Excel. Sim. Então, assim, se a Nubank é o que ela é hoje e começou por Excel, então por que não, A minha primeira experiência com consultoria foi para o Grupo EBX, né, do Rio de Janeiro. Há muitos anos atrás, minha empresa tem 16 anos, então foi onde tudo começou. E nessa época, o Grupo EBX, que era um grande conglomerado ali, enfim, era uma multinacional nacional, eles faziam toda a operação deles em planilhas integradas. Eu ficava assim, sabe, surpreendida. Depois eles vieram a implementar SAP, outras soluções. Mas, assim, esses exemplos de empresas grandes que estão na planilha, claro que não são quaisquer planilhas também, né? São exemplos muito interessantes, assim, para dar uma sacudida, sabe? Sim, porque tem gente que fala assim, eu não tenho sistema. Não, você tem um muito potente. Em qualquer computador que você vá na esquina, numa loja na esquina e compre, vem com ele. E também tem que perder o romantismo, né? De achar que você vai encontrar um sistema perfeito. Isso também não existe. Então, o que é mais importante é, em primeiro lugar, o conhecimento. Quais são as rotinas que eu preciso cumprir dentro da minha gestão? E quais são os perfis de pessoas que cumprem melhor essas rotinas para que a coisa aconteça? Com certeza. A marca, a gente está falando de marca aqui de forma geral. Muitas vezes o médico no Instagram, ele vende a marca de uma forma. Só que nós precisamos de uma marca igual nos números, né? E quando a gente olha para dentro de casa, dá aquele desespero, uma vontade de sair correndo. Na sua carreira, e principalmente consultor, antes de você criar a Seven, quantos médicos você já viu que no Instagram é lindo e quando você entra, você fala assim, meu Deus, temos que arrumar a casa para ficar igual ao Instagram. Eu já vi alguns casos do tipo,
cirurgião plástico que tem que preservar muito a sua imagem pessoal, comprar um carrão, porque às vezes está numa cidade interior, então circular com carrão impacta, né, assim, a percepção das pessoas, mas utilizando o cheque especial. Então, isso não é incomum, porque tá tudo bem, você precisa construir sim uma imagem de prosperidade, uma imagem de sucesso, porque isso gera um magnetismo ali das pessoas, sabe, querer estar próximas de você. As pessoas não querem estar próximas de pessoas fracassadas, elas querem estar próximas de pessoas que tenham a agregar. Então, a imagem, né, ela comunica muito isso, e aí é uma área mais da Fabi, que está aqui, né, na minha área de negócios, mas a gente, né, tem esse impacto, né, da questão da gestão da imagem nos negócios. Mas não a qualquer preço. Porque muitas vezes, se eu estou muito descalibrado, né, nas minhas ações, eu dou um passo muito maior do que as minhas possibilidades, eu posso incorrer no erro de repente, passar uma imagem completamente oposta àquilo que eu estava tentando sustentar por não conseguir sustentar. Então, você até trouxe aqui também no nosso... Gente, o bastidor aqui rendeu. No nosso bastidor, um case seu de um cliente, né, médico que você atendia, que colocou uma super clínica num baita shopping, o maior de luxo do Rio de Janeiro, e de repente sai uma notícia que ele entrou em recuperação judicial. Sim. Então, o mau resultado, ele pode superar em muito aquela imagem construída na areia, né? Quando a gente fala de recuperação judicial, eu faço essa brincadeira e essa reflexão também para você que está assistindo. Quando você vê uma notícia, empresa tal está em recuperação judicial, na hora você tem um baque. Na hora você fala, cara, talvez eu não vou frequentar essa empresa. Como que tá o financeiro dessa empresa? E principalmente quando a gente fala da imagem. Isso. E a área médica. Imagina um hospital. O hospital X tá numa recuperação judicial. Você já imagina, cara, será que vai ter medicamento? Eu não vou pro pronto-socorro lá. Eu não vou pedir socorro lá porque talvez a máquina possa estar com defeito. Não tem uma manutenção, não vai ter um atendimento. Porque você associa tudo de ruim, né, com uma recuperação. Porque o fato de você ter uma recuperação judicial também transparece o fato de não ter tido uma boa gestão por trás. Sem dúvida. Então, quando você olha aquilo, você fala, cara, pode ter algum problema, e o consumidor dá ré. Ele literalmente para de ir ao consumo. Por isso que a reputação da marca, ela anda muito junto com a qualidade da informação. No momento em que sai uma recuperação judicial, até brincando de não sendo área médica aqui, das lojas americanas, que todos têm acesso, lojas americanas de recuperação judicial, todo mundo, nossa, será que eu compro? Será que eu não compro? Fornecedor para de fornecer, cria uma crise mercadológica. Ser humano, ele busca algumas coisas, né, para se ancorar. Então, se eu chego num ambiente, a primeira coisa que eu busco é o contato visual. Eu tenho que procurar alguém. Pode perceber, você chega num ambiente vazio, você fica procurando alguém para ter um contato visual. Encontrei a pessoa, e você se sente seguro com isso. E a segunda questão, né, que é importante, é esse sentimento de segurança. E ele às vezes a gente não se dá conta, porque ele é tão presente que ele se torna imperceptível, né? Ele começa na infância, né? Na fase que a criança está ali perguntando 1000 vezes, por que mãe? Por que mãe? Não é porque ela não entendeu, ela está buscando uma validação. E isso traz um sentimento de segurança. E isso está contido também dentro das marcas. Quando a gente olha para uma marca, por exemplo, a escolha de um hospital que a gente recebe uma notícia que está em recuperação judicial. Eu penso assim, vou fazer minha cirurgia lá, será que vai faltar material bem na hora que eu estiver anestesiado, me abrindo, aberto lá, enfim. Entende? Então, assim, é um sentimento que gera e que hoje em dia, né, a economia comportamental já comprovou que os mercados são menos racionais do que, né, se previa. Então, as pessoas se movimentam, o mercado financeiro se movimenta por confiança. Sim. Por credibilidade. Então, eu tenho ali poucos segundos para olhar para você e para decidir no meu inconsciente se eu gosto e confio em você. Então, as marcas, elas têm esse poder. E também a questão do número é aquilo que a gente falou anteriormente. Ele é a base de sustentação dos valores daquela marca. Ela é uma marca verdadeira ou ela é fake? Sim. Então, onde que a gente está construindo, né? É a parábola, né? Estou construindo a minha marca, a minha reputação na rocha ou na areia? Então, onde eu estou construindo? E o número é que te dá essa base para você ter certeza de onde você está construindo. Porque nesse exemplo que você citou dessa clínica, aqui entre nós, foi um médico que ele tecnicamente era muito bem preparado, mas ele delargou a gestão para um profissional, talvez não só
não competente, não vou julgar, mas no mínimo com segundas intenções. Sim. E falando em delargar essa competência, o médico que gostaria de continuar o seu atendimento, que quer delargar para pessoas que têm a competência nas áreas dela, como áreas de gestão, qual a sua dica number one para que ele também não deixe 100% na mão de uma pessoa que talvez desconheça, né? Porque a gente sabe que as pessoas manipulam muito, né, hoje em dia. Então, cada vez mais é muito mais fácil vender. Você vende tudo, eu brinco, vendo até minha mãe. Mas, no final, você não entrega o que precisa ser feito. E normalmente as pessoas se vendem bem. Não, eu vou conseguir fazer. E o médico deixa um pouco de lado aquela gestão porque ele quer atender, que é o objetivo dele. Não, eu deleguei isso. Eu terceirizei isso por uma pessoa que sabe. Confia 100% de olhos fechados e quando vai ver, explode uma bomba. Então, qual a dica, assim, para esse médico que hoje está assistindo a gente e ele pensou assim, eu quero hoje delegar a minha parte financeira, por exemplo, da minha clínica, para uma pessoa que saiba fazer. O que ele tem que procurar nessa pessoa e o que ele tem que fazer para cobrar essa pessoa? Acho que a resposta está bem na pergunta, né? São realmente dois momentos. Um primeiro momento é o momento do médico de buscar o conhecimento. Eu costumo falar, né? A gente trabalha muito com educação médica nas áreas da gestão, então, áreas de gestão de pessoas, gestão comercial, gestão financeira para clínicas. Então, a gente tem o trabalho, né, da consultoria, mas a gente tem o trabalho da educação, e eu falo que nós não desejamos que o médico seja um apertador de botão, mas que ele saiba qual é o botão que tem que ser apertado. E isso vem por meio do conhecimento. Muitas vezes a gente tem medo, a gente rejeita aquilo que a gente não domina. E o domínio, ele realmente vem do conhecimento. Então, acho que a primeira coisa, assim, é o médico mudar a mentalidade, sabe? No sentido de buscar mesmo conhecimento e entender que ele não está buscando esse conhecimento apenas para aumentar o seu trabalho. Não, é para aumentar a sua segurança. São coisas diferentes. Então, em primeiro lugar, acho que seria isso, né, do médico buscar esse conhecimento. E, em segundo lugar, além dele entender com esse conhecimento como estruturar uma área financeira, porque geralmente uma área de qualquer, né, área da gestão, ela é feita por um tripé, que a gente precisa de pessoas, né, com perfil adequado, seja uma formação, seja uma experiência, a gente precisa de rotinas e ferramentas, né, processo e ferramentas juntos, e a gente precisa de indicadores. Então, quando ele tem conhecimento, ele entende o que é necessário para fazer essa estruturação. Então, ele também entende qual o perfil do profissional ideal ali para cumprir aquela etapa. Mas, ainda assim, eu recomendo que ele tenha uma pessoa, muitas vezes até terceirizada, que seja o seu mentor, o seu guru, o seu conselheiro, né, dentro da sua empresa, para poder ajudá-lo a desenvolver uma visão mais madura sobre a interpretação de tudo que está acontecendo. Então, a partir disso, nessa resposta maravilhosa, você acha que existe um padrão de desafio dos empreendedores? Você, como mentora dos médicos, você já assistiu. Nossa, isso aqui é um padrão nato. Todo mundo tem esse problema. Todo mundo tem esse desafio e eu sempre tenho que vir coordenando, mentorando e consultando essas pessoas para resolver. Por todo o Brasil. O padrão, acho que é esse que a gente acabou de falar, sabe? É de você não olhar para a sua clínica como um negócio. Esse é o padrão do médico, porque volta lá no princípio da nossa conversa, assim, do médico ainda se vê muito como operador, como mão na massa. O médico, ele é formado para ser o operacional da medicina. Só que quando ele vem para a área de negócios, ele não deve ser o operacional da gestão. Ele deve ser a pessoa que, no máximo, gerencia, mas vai se esforçar para estar o quão breve possível na parte mais estratégica. Então, o que eu vejo hoje é um médico de forma padronizada, sobrecarregado, sem saber muitas vezes por onde começar. E na questão financeira especificamente, eu diria que é começar exatamente pelo processo. Porque quando você começa estruturando, eu falo que é organizar para crescer. Então, quando você começa organizando a sua empresa, você ganha essa clareza, sabe? Assim, de quais são as suas lacunas, fica mais evidente se a pessoa que está com você, ela está apta ou não está apta, se você precisa substituir. Recentemente, a gente fez um questionário
com uma base, né, de médicos que estavam conosco, foram 200 respostas que a gente obteve. E a maior dor que apareceu ali em relação à gestão por parte desses médicos foi a dor de pessoas. Quem é a pessoa que vai estar comigo nessa área, naquela ou na outra? E essa é a dor que eu acredito que seja do mundo. Se eu olhar para dentro da minha empresa hoje, talvez para dentro da sua, a gente sempre vai ter essa dor. Sim. Porque a empresa são as pessoas, né? Pessoas, elas compõem uma empresa, elas tornam uma empresa realmente viva. E a gente está falando que o ser humano, ele realmente é uma parte mais complexa. Só que o que a gente tem aí, que a gente precisa também assim, se responsabilizar. Tem uma parte do desenvolvimento dessas pessoas que é de responsabilidade da empresa. E a gente precisa de nível de maturidade, muitas vezes, para poder, sabe, aceitar isso. Então, estabelecer o processo. Tem médico que me pergunta assim, Silvane, o que eu vou fazer? Eu vou contratar uma pessoa para formar essa pessoa aqui dentro, ou eu vou contratar uma pessoa formada? Aí, geralmente, a minha resposta para esse médico depende do seu fôlego. Porque para a gente poder fazer qualquer planejamento estratégico, a gente precisa de investimento, não tem jeito. Ou eu vou investir dinheiro, tempo ou energia. E muitas vezes os três. Então, quando eu quero contratar uma pessoa, é um projeto que eu tenho ali. Eu preciso ter um planejamento estratégico para essa minha contratação. Sim. Então, se eu não vou contratar uma pessoa já pronta, quem é que vai preparar essa pessoa? Eu tenho conhecimento suficiente para poder preparar essa pessoa? Eu tenho tempo suficiente para poder preparar essa pessoa? E aí essa pessoa, certamente, ela vai me custar talvez menos dinheiro, porque eu estou pagando para ela aprender. Agora, se eu não tenho tempo, não tenho conhecimento, talvez eu realmente tenha que investir mais e trazer uma pessoa mais bem preparada. Ou trazer uma pessoa menos preparada, mas investir na capacitação dessa pessoa. Sim. Então, é essa questão, sabe? Quando a gente fala que existe dificuldade na gestão de pessoas ou na aquisição de bons perfis, a gente também tem que olhar para esse lugar, sabe? Assim, o quanto que eu também sou atrativo para bons perfis e eu estou preparado internamente para também desenvolver essas pessoas. E eu acho engraçado que o médico tem um clubinho, né? Que ele faz assim, ele pega um currículo, trabalhou com fulano, chama essa aqui, deve ser boa. Trabalhou com fulano, já deve ser boa, não preciso nem entrevistar, chama, porque ficou tanto tempo com fulano. E uma vez, uma médica, eu lembro disso. Tô lembrando de caso também. Eu lembro disso que uma vez uma médica falou assim pra mim, Manu, eu tô com uma dificuldade de contratar uma recepcionista muito grande. Aí eu fiz a pergunta básica, como que é seu processo seletivo? Ela, eu pego o currículo, vejo quanto tempo ela já trabalhou em recepção de clínica médica, se é muito tempo, chamo ela, converso rapidinho e já contrato. Eu, entendi. Tem um caso de BH, que a Fabi é muito amiga, assim, que é uma clínica que investe muito em treinamento, muito. Então, tem perfis ótimos de profissionais. Só que, como toda empresa, você passa pelo ciclo de vida daquela relação. Então, tem pessoas que você treina, ela não se desenvolve, você não fica com a pessoa, não faz sentido. E tem pessoas que simplesmente também chega um momento que querem se desligar. Então, aí, recentemente, a gente teve uma notícia que tem uma outra clínica também em Belo Horizonte, que todas as pessoas que saíram dessa clínica número 1, dessa primeira clínica, ela contratou. E aí esse médico da clínica número 1 falou assim, gente, ele não sabe o que ele tá fazendo, porque ele não reclama. Não, na verdade, os profissionais que não estão aptas a permanecer. Aí você, assim, nossa, que dó! Mas isso acontece comigo também, que eu fico assim, a maioria dos meus concorrentes no Rio de Janeiro pegam todos os meus funcionários. Tem uma empresa de contabilidade no Rio que 50% do quadro são ex-funcionários meus. Todo mundo que sai de mim ou eu mando Você embora... Você promove pro mercado? Eu promovo pro mercado, literalmente. E essa galera, eu acho que eles têm um clube, sério, um clube de como contratar facilmente só olhando o currículo, né? Aí eles pegam o currículo e falam, não, essa pessoa aqui trabalhou na Coplan. Vem, pode vir. Já é o filtro, né? Já é o filtro. E eu acho muito engraçado que eles falam de um jeito e falam assim, é porque, Manuela, é complicado, é porque atendimento clínico não pode ser qualquer pessoa, não pode vir de qualquer lugar. Eu falei, mas você já parou pra pensar que a pessoa que você tá pegando do outro lugar, que é da outra clínica, ela também pode ter se formado lá para se tornar aquela recepcionista e que você também pode treinar outra pessoa para isso?
E aí eles ficam, é verdade e tal. E aqui, é exatamente o que você falou. Mas sabe o que eu gostaria? Até de dar um exemplo positivo, assim. Tô lembrando de uma médica do interior, acho que é da Paraíba, assim, ela mentorada nossa e tal. Aí ela, então, aprendeu a desenvolver os processos dentro da clínica, a olhar para esse lugar. Porque tem aquela dúvida, né? Assim, o que vem primeiro, pessoa ou processo? E aí, então, ela estava tendo uma certa rotatividade de funcionários, isso estava de secretária, pontualmente. E isso estava desgastando. Um pequeno consultório, uma secretária só e uma assistente de consultório. E a secretária estava num certo rodízio lá. Então, ela estava tentando trazer a secretária para poder montar o processo. Na mentoria, a gente orientou, faz o contrário, monta o processo. Para depois você, então, preparar a secretária, se tiver que trocar, você vai perceber, assim, que o processo vai se tornar, assim, a substituição vai se tornar muito menos dolorosa. E ela trouxe esse feedback. Ela falou, Silvane, mudou a minha vida. Primeiro, porque ao dominar o processo, eu hoje sou muito mais criteriosa no meu processo de seleção. Eu sei hoje o que eu estou buscando dentro do meu processo de seleção da secretária. E na hora de treinar a secretária, tá muito mais fluido. Eu reduzi muito o meu esforço e o meu tempo de dedicação para poder preparar uma secretária. Então, hoje, o que isso me trouxe? Empoderamento. Se eu vejo que a secretária, ela não tá condizente, enfim, não estamos fluindo, evoluindo bem, eu não me sinto mais refém. Porque antigamente, eu me acostumava com coisas ruins, com medo de perder e trocar por meia dúzia, ou por ficar sem ninguém. Então, antigamente eu era refém de uma situação. Hoje em dia, eu não sou mais refém. Então, assim, esse tipo de depoimento, que às vezes começa com uma secretária. É não ficar na mão das pessoas. Não ficar na mão das pessoas, na verdade, não é um exemplo pequeno, ele é um exemplo de uma mentalidade. É como eu vou crescer, tornando a minha empresa uma empresa autossustentável. Sim. De pessoas com nível de maturidade. E esse nível de maturidade, ele começa pelo processo. Que aí você forma um time, né? E nada de família, né? Também tem essa parte do médico que às vezes ele fala, porque a minha família da clínica, a minha... Não, gente, é um time. Time entrega resultado. Família é outra coisa, é da nossa parte pessoal, não faz parte da empresa. E essa busca constante de resultado que o médico tem que ter. Então, quando a gente faz um processo, que é exatamente o que ela fez, ela entende como que é o processo da clínica, que ela mesma pode fazer. Então, ninguém engana ela. Exato. A secretária que vai sentar ali não vai conseguir enganar ela, porque ela sabe fazer o processo. Exato. Ela sabe sentar e fazer. Então, é totalmente diferente. E aí, esse malabarismo entre consultas e gestão de vida pessoal, que é exatamente o que eles vivem, né? Sim. Que é um grande obstáculo. Na sua visão, quais são as estratégias que podem ajudar, por exemplo, o médico que está no 1 ou no 2, a não sacrificar tanto assim a qualidade do atendimento dele nesse malabarismo entre gestão? Por exemplo, essa médica. Sim. Que ficou num malabarismo, caramba, toda hora muda a secretária, toda hora eu tenho que fazer um horário na minha agenda para fazer uma entrevista, para trazer uma secretária, e com isso eu não consigo atender um paciente. Sim. Qual a sua visão em relação a isso e o que esse médico pode ter de estratégia para ajudar nesse malabarismo de horários dentro da agenda? Eu vou resumir a resposta em apenas uma única palavra. Se chama agenda. Sabe, ontem mesmo eu fiz um exercício meu pessoal para 2025, né? Porque a gente, como empresários, a gente assume diversos papéis. E agora a gente está, né, no processo também de expansão da nossa empresa, na formação da holding, né? A gente está montando um ecossistema de soluções para clínicas médicas. Então, eu tenho que ter o meu tempo para me dedicar a mais de um CNPJ, mais de uma empresa, mais de uma frente. E eu sempre usei esse exemplo da agenda, inclusive com os médicos, né? Então, hoje, eu tenho a minha agenda milimetricamente dimensionada para as atividades que são importantes, inclusive as minhas atividades pessoais. Então, ontem mesmo, eu até fui questionada pela minha gestora. Silvane, mas essa agenda, né, porque estava toda preenchida, tá contemplando a sua parte? Eu falei assim, tá, olha aqui, eu tô aqui com os meus horários, sabe, assim, livres aqui para essas atividades pessoais, de estilo de vida, mas eu tenho aqui 30% voltado para gestão, eu tenho 25% voltado para gestão, 25% voltado para a parte educacional, mais 25% voltado para a minha atividade de consultoria e mentoria, e eu tenho mais 25% aqui do meu tempo dedicado para o Projeto Silvane.
sabe? Que são projetos assim, porque quem é empreendedor tem um bichinho ali, né? Assim que ele é inquieto. Então, a gente tem que inventar moda. Então, também está dimensionado para isso. Então, basicamente, a minha agenda hoje ela é dividida em 1/4 para cada atividade. Mas a gestão, para mim, como eu sou CEO da empresa, ela ocupa 1/4. Né? Então, 25, 25, 25 de cada parte. Então, por isso que eu trouxe esse exemplo dos médicos, que até deixaram depoimentos para a gente, que eles se tornaram grandes a partir do momento que eles enxergaram esse horário da gestão não como um prejuízo, um desperdício de tempo de atendimento, mas eles enxergaram isso como investimento para o que eles querem desenvolver. Se você quer deixar de ser um negócio para ter um negócio, você precisa ocupar o lugar da gestão daquele seu negócio, porque é o olho do dono, que engorda o que boiado. engorda, exatamente, o gado, o seu negócio. Então, não tem jeito. Então, a resposta para isso é agenda, é dimensionamento. E você enxergar o quanto vale o seu tempo. Se eu tenho uma aspiração, uma projeção de ter um rendimento de X, eu tenho que produzir esse X dentro do tempo pré-determinado. Então, eu tenho que casar os interesses. Quanto que eu quero gerar de rendimento? Quanto que eu tenho de horas úteis para poder gerar de rendimento? E aí, o que muitas vezes os médicos fazem é eles se assustam. Nossa, mas assim, a minha hora então tem que valer o dobro? Se essa é a sua realidade, se essa é a sua expectativa de levar o dobro para casa, então não é trabalhando o dobro, é fazendo a sua hora valer o dobro. E aí vem todas essas outras estratégias que a gente comentou aqui, né? De como olhar para a percepção da minha marca, como as pessoas estão me vendo. Enfim, a gente tem as estratégias aí para poder desenvolver isso. Mas basicamente a resposta, ela é a gestão da agenda, juntamente com essa perspectiva do quanto eu preciso render. E não é uma resposta só para o médico, não, tá? É para você, empresário que está assistindo isso, que não sabe o que é ter agenda. Que, na verdade, você virou a agenda do outro e o outro faz a agenda para você. Porque existe muito isso também, né? Ao paciente que quer horário agora. Ah, poxa, eu quero uma hora. Não tem horário. E aí o médico cede. Exato. O médico abre a exceção, a gente abre a exceção, então a gente tem que saber também dizer não. E que nós, que somos os administradores do nosso tempo. E a gente mesmo se complica, a gente se perde, né? Porque, por exemplo, quando você tem um olhar voltado para o seu cliente, porque isso acontece muito, o médico, ele prefere muitas vezes estar atendendo o paciente do que atendendo uma demanda, às vezes até de ordem contábil, ou jurídica, ou de qualquer coisa que seja da gestão. Então, quando o médico, ele enxerga a gestão, né, como um investimento, ele consegue, inclusive, ver que ele criou coisas para si mesmo que não fazem sentido. Então, às vezes, a gente cria produtos, soluções para os nossos clientes, que muitas vezes a gente faz com uma boa intenção, mas elas já não cabem mais dentro dos nossos objetivos. E a gente vai perdendo essa clareza conforme a gente só vai apagando incêndio, conforme a gente só vai fazendo parte da agenda do outro. Então, é muito importante esse momento, sabe, do planejamento estratégico para você casar os interesses, fazer alinhamento, né, de interesses. E a gente estava falando sobre a precificação, sobre o dobro, né? Da gente, vamos diminuir a agenda, então quer dizer que em vez de eu atender às 8 horas, eu vou atender 4, mas eu tenho que ganhar como se eu fosse ganhar nas 8, né? Para fazer sentido. Exato. E aí, vamos trazer essa polêmica de precificação aqui, porque tem médico aí que tá assistindo a gente que não sabe nem por onde começar. É a área que eu mais amo, sabia? Porque é uma delícia, né? Porque para mim a precificação, ela é a área mais estratégica que a gente tem dentro da gestão, porque ela reúne tudo. Ela reúne a parte numérica, que é tangível, e ela reúne a parte intangível, que tem a ver com experiência, percepções, neuroeconomia, enfim, tudo que o seu trabalho, ele digamos, desperta de percepções. Sim. Nesses médicos que têm muita dificuldade de entender e implementar uma política de precificação que valorize o seu real expertise, que eu acho que essa é uma das maiores dificuldades dos médicos hoje, em sua experiência, o que é fundamental para que o médico deixe de depender de descontos e passe a valorizar, de fato, o lucro? É a construção mesmo da reputação. Sabe? Se a gente pega, por exemplo, mercadologicamente falando, né, uma pirâmide de reputação. Quando um médico começa, ele começa ali como um especialista.
né? Ele tira o seu CRM, ele começa, né, tira um RQE, que é a especialidade médica, e ele começa atendendo pela especialidade. Então, eu sou um endócrino, eu sou um dermato, e as pessoas vêm porque estão procurando um dermato, um endócrino. Então, esse é o nível básico da sua pirâmide. Então, se eu fico nesse nível, eu sou mais um nome na lista do convênio. Ou qualquer dermatologista, ou qualquer endocrinologista. Conforme eu adquiro casuística, né, N de tratamentos, né, pacientes satisfeitos, e que comecem a falar de mim, e eu também começo a comunicar os meus bons resultados, começo a comunicar a minha expertise, o meu conhecimento, eu vou para um segundo degrau, que é o nível de autoridade. Além de ser um especialista, eu domino uma área específica da medicina ou da minha própria especialidade. E as pessoas já começam a me reconhecer por isso. Conforme eu me consolido nesse núcleo, eu vou para um outro nível, que é o meu nome, ele chega na minha frente, que é o nível assim que mercadologicamente a gente chama de celebridade. É o médico que ele é mais reconhecido. O nome chega antes, a marca pessoal dele já começa a chegar nas pessoas. Então, não é mais só um endocrinologista, né? Porque nos níveis ali seria, por exemplo, um dermato, o primeiro nível. O segundo nível é um dermato de estética, né? Uma pessoa especializada em estética, que ele constrói uma autoridade naquele subnicho. O terceiro nível já é a marca pessoal. O quanto que eu quero fazer, por exemplo, uma dermatologia estética com a marca A, o médico B. Então, isso é o nome chegar na frente, que é a reputação. O próximo nível disso, a gente até brinca, né, com essa expressão, é você se tornar um mito. O que é um mito? É o tipo de venda que eu procuro desenvolver junto com os meus clientes, que é o se tornar inestimável. É aquele profissional que não tem mais fronteira para ele. Eu tenho, por exemplo, um parceiro meu de negócio, que ele é ginecologista, ele atua no interior da Paraíba. Não passa um mês sem vir um paciente do exterior para se tratar com ele. A consulta dele hoje está próximo de R$5.000. E não tem diferença entre a consulta presencial ou a consulta online, porque o tempo dele é o mesmo. Então, como que ele conseguiu isso? Porque ele se tornou uma pessoa inestimável. É uma pessoa que não tem mais fronteira para o paciente querer acessar. Não é mais sobre preço. Então, quando você fala em precificação e fala dessa parte intangível, então primeiro você tem que entender assim, qual é o meu nível de maturidade da minha marca pessoal ou da minha carreira? Eu me encontro em qual desses degraus? E você vai ter que trabalhar com intencionalidade, você vai ter que construir o seu próximo degrau. E isso envolve uma intencionalidade. Essa é a parte intangível. Dentro da parte intangível, eu também preciso entender que a minha precificação, ela é a consequência de toda a percepção da jornada desse paciente, que começa na mente dele. Sim. Então, não pode vir a tangibilidade primeiro, ou seja, o preço mais alto antes dessa jornada que ele tem que construir para dar lógica ao preço, né? Você pode criar uma situação artificial, né? Então, eu já vi isso. Na verdade, eu já desenvolvi situações como essa, na verdade. Uma médica que saiu da residência e ela tinha uma condição ali de realmente montar uma estrutura muito bacana. Então, ela começou como médica, saindo da residência já no nível 3 ali do degrau, sendo empreendedora. Na verdade, começou já como empresária, porque ela já começou tendo tecnologias que uma equipe já aplicava, então ela começou já como empresária. E para compor toda essa estratégia, não era condizente, uma estrutura tão robusta, com tecnologia de ponta, ela cobrar o menor preço. Então, ela já tinha o maior preço, porque o preço, ele conta uma história, ele conta quem você é, ele conta o seu valor. O normal é começar pelos degraus de baixo. Mas sim, pode acontecer de um médico ele querer dar um salto. Qual que é o risco que você assume quando você faz isso? De bancar a sua decisão. Por quê? Porque o que acontece? Você tem o aspecto emocional e você tem um aspecto racional de uma venda, né? Quem fala isso é a retórica de Aristóteles, que ele fala que você tem a parte emocional, ethos, e a parte lógica, que é logos. Dentro da sua oratória, né? Que vendas tem a ver com isso. O que vende primeiro é o emocional. É olhar para você, confiar em você, gostar de você. São os gurus da internet. Que eles vêm e fazem promessas, seja de uma imagem linda ou verbal, né? Um discurso maravilhoso. Isso vende, com certeza. Mas isso não sustenta. Se você não tiver
uma sustentação, sabe, da parte lógica, de resultado clínico, de conhecimento, você não sustenta. Então, você pode sim dar esse salto, já chegar chegando, com os 2 pés na porta, mas você tem que também se preparar para a reação daquilo que você tá assumindo. Que você pode abrir uma porta e depois você pode vir fechando várias. Exatamente. Tanto é que nesse caso que eu trouxe aqui, dessa médica que saiu da residência e a gente já fez um posicionamento de alto luxo, já fez um posicionamento elevado com ela, como que ela chegou bancando a situação? Porque ela teve um preparo. Então, antes dela abrir a clínica, ela foi para uma cidade do interior da família dela, levou um arsenal de material e atendeu até cansar. Foi um investimento que ela fez, sabe? Para o desenvolvimento da carreira dela. Quando ela chegou na clínica, para poder abrir a clínica, ela ainda continuava sendo muito jovem, ainda inexperiente do aspecto ali de ter a própria clínica, porque todo grande começa pequeno, é assim que começa, mas ela já estava um passo a mais segura na questão, sabe, de atender o paciente, enfim, ela tinha uma rede de apoio também, no sentido, de qualquer situação de dúvida, complicação, tinha alguns médicos mentores que ela também, sabe, se firmou para poder abrir o consultório. Então, teve todo um preparo para poder chegar e também fazer do jeito certo. E você acha que todo médico que tem essa estrutura por trás, né, que ele vai pensar na marca dele, que ele vai pensar nessa intangibilidade, para depois voltar isso para o preço, que muitas vezes o desejo do médico eu quero primeiro ter uma consulta, por exemplo, de R$1.000 e depois, né, construir essa marca. Ou então, não, eu quero tá lá no topo, R$5.000, mesmo na minha clínicazinha pequenininha, mas sem entregar valor valor agregado para esse meu paciente. Porque quando a gente fala de percepção de valor, né, a gente tem que entender que também o meio que o médico tá, a clínica que o médico tá, também faz parte de toda essa tangibilidade do preço, como você colocou. Se você está voltado somente para um mercado local, você está, digamos, mais suscetível, né? Às condições daquele... As condições daquele local, daquela mercado. Geografia. Exatamente. Então, usando a parte de estrutura de preço, chegando nesse ponto, o médico deve olhar para que principais pontos que ele precisa ter carinho na hora de precificar. Por exemplo, a geografia, como a gente está falando aqui. Perfeito. Então, não é só querer chegar aos R$1.000 de atendimento, mas, poxa, eu estou num lugar que não é o ideal. Como, por exemplo, eu tenho pessoas da minha família que têm uma clínica linda, maravilhosa, numa geografia que não é tão favorável e ela poderia estar cobrando, por exemplo, R$1.000 de um atendimento, mas tem que cobrar 500 porque naquela geografia não tem como. Perfeito. Então, assim, indo agora do intangível para o tangível, né? Quando você vai calcular, você vai definir um preço, né? Porque você tem a parte ali da conta, mas mesmo antes ainda, né? Como se fosse uma parte intermediária. Você tem que considerar concorrência. Então, porque a economia comportamental, ela já provou que preço não existe. O que existe é comparação. Então, comparado a quê? Eu estou me colocando. E existe a comparação que ela é direta e a comparação que ela é indireta. Então, a comparação direta é de um dermatologista para outro dermatologista, né? De um serviço, sei lá, de toxina botulínica para toxina botulínica, de cirurgia A para cirurgia A. E a indireta é a viagem que eu posso fazer em vez de investir no meu procedimento médico. Então, eu tenho aquele contexto, né, que atrapalha. Então, a gente tem essa questão na precificação da concorrência. Então, quais são os meus concorrentes? Qual é o meu perfil de público ideal? Então, mesmo eu estando dentro, né, e aí entra a questão da localização, eu vou me dirigir às pessoas locais, eu estou num local, numa cidade que ela referencia, ou ela é referenciada, na verdade, por um raio de outras cidades que também referenciam para a minha cidade, porque é muito comum. Eu tenho clínicas hoje que são clínicas de cifra 7 dígitos ao mês, que estão em cidades de 35 mil habitantes, que elas são referenciadas, na verdade, por em torno de 100 mil, 200 mil pessoas. Então, isso tem que ser levado em conta também, né? Então, eu tenho que levar em conta o perfil do meu paciente, que é a famosa persona.
comportamento, faixa etária, faixa de renda, enfim, as questões dessa persona, a geolocalização, então qual que é a minha abrangência, porque se eu, de repente, vou apoiar a minha estratégia num atendimento até virtual, de repente eu não tenho essa barreira. E eu tenho hoje clínicas que 50% da demanda vem da telemedicina. Sabe? Então, também tem que levar isso em conta, que é o tipo de serviço que eu estou oferecendo. E aí, isso esbarra na persona, que a gente já falou. Porque essa persona, ela tem um comportamento que ela consome telemedicina. Então, aí eu não estou presa à minha geolocalização. Então, nessa questão ali do meu público-alvo, eu tenho essa questão do comportamento, da persona, da localização. E eu também tenho a questão do poder aquisitivo. E aqui existe um aprendizado muito interessante do poder aquisitivo, porque hoje em dia o poder aquisitivo ele não é por faixa de renda, ele na verdade é por perfil comportamental. Eu nunca me esqueço de uma palestra que eu assisti de um antropólogo que ele estava falando sobre essa questão de clusterização, que além da persona você tem aquela pessoa do comportamento muito específico, né? Que é o cluster. E esse cluster, aí ele falou assim, imagina que você está lá descrevendo uma persona que ela é uma mulher 35 mais, que ela é da Zona Sul, tem uma faixa de renda de X. Você vai conseguir mapear isso? E aí ele apresentou um grupo de mulheres das comunidades do Rio de Janeiro chamado Asnem. Toda de animal print, ouro, super exuberante, ou seja, com poder aquisitivo super elevado, mas que não estaria classificado naquela situação de Zona Sul. Ela está numa outra região, mas com poder aquisitivo igual ou maior do que, às vezes, uma limitação de uma persona que você desenha, porque isso tem a ver com exatamente o comportamento dessa pessoa. Então, a gente estar aberto a essa questão, sabe, da composição, desse comportamento, da gente estudar mais o mercado e também saber perguntar. Então, a gente tem concorrência, a gente tem a questão do perfil e a gente tem também a questão do eu. Quem eu sou? O que eu quero, o quanto eu estou preparado também para poder oferecer o serviço, porque isso conta, parece que é intangível, mas não é. Porque eu vou colocar na minha precificação o meu investimento em formação, o meu investimento em tecnologia, o meu investimento em tudo aquilo que eu estou me propondo a entregar para o paciente. E a quarta etapa é infraestrutura. Sim. E, por exemplo, a minha tia tem uma clínica de fisioterapia e ela fica no interior do Rio, vamos colocar assim. Uma pessoa que é um mito, que eu brinco muito que ela, na região ali dela, só existe ela literalmente para a parte de fisioterapia. Para a pessoa que é um mito que a gente estava conversando. Regionalidade conta na precificação? Não importa. Para mito, não. Não importa onde ela está. Porque ela é mito. Assim, acho que a principal definição assim, do mito é não ter a barreira de entrada. Sabe? O que é barreira de entrada? É a localização, é o preço. Então, por exemplo, eu posso ser uma pessoa de baixa renda, mas eu já passei por vários especialistas, ninguém conseguiu resolver o meu problema. Aí eu sei que você é especialista, que está do outro lado do mundo, resolve o meu problema. Eu muitas vezes me mobilizo a minha família para poder chegar até você. Entende? Então, o mito, ele não tem barreira nenhuma. Faz sentido. Ela recebeu até gente de Manaus, de fora do Brasil, já para resolver os problemas, que ela é especialista em coluna. E porque outros médicos não conseguiram resolver. Exato. Outros fisioterapeutas não conseguiram resolver. Então, isso realmente não importa a região que tiver. Por isso que eu chamo o mito do inestimável. Não tem preço. Não tem preço, não é só de valor financeiro, é de esforço. Sim. É tudo que ele já investiu em tempo, carreira, Exato. estudo. Porque se ele vai resolver o seu problema que outros não resolveram, o valor não importa. Exato. Só que isso realmente assim, é uma construção. E o tempo é um elemento também para poder desenvolver esse lugar. Ela até falou outro dia para mim, ela falou assim, eu não atendo mais segunda-feira, não adianta, eu não quero. Segunda-feira é o dia que eu olho para mim, vou estudar, vou ler, vou ver outras coisas, vou cuidar de mim. E ela simplesmente fechou a agenda dela de segunda-feira. Falou, não vou mais atender. E ela bate o pé assim de uma forma que agora, você falando, eu falei assim, gente, ela age literalmente igual uma pessoa que é um mito, porque ela não precisa, ela não quer, ela desenvolveu o time dela para poder fazer, por ela, inclusive, e ela
faz o treinamento pelo Brasil todo, mentora um monte de médico, porque isso que ela se tornou, né? Então, ela se tornou um objeto de confiança, né? Além de ser, né, de desejo, obviamente, mas é de muita confiança. E o mais interessante que você trouxe aqui é que ela está conseguindo se replicar. Então, ela está também construindo equity, né? Uma empresa, uma marca de alto valor por meio da sua metodologia. Sim. Porque ela está conseguindo criar replicadores, né? Da sua metodologia. E um ponto muito legal, assim, de olhar para esse lugar, assim, de criar métodos e ser um multiplicador, é que quando você tem uma clínica e você consegue transformar, né, ou transferir todo o seu conhecimento para uma metodologia com aplicabilidade, quanto mais sólido for o seu método, menos pessoas experientes você precisa. De menos pessoas experientes você precisa. Por quê? Porque você consegue ganhar agora agilidade ou aceleração na formação de novas pessoas com a mesma linha de raciocínio. Verdade, faz total sentido. E aquilo aí você tem um negócio de altíssimo valor. Nossa, aí você replica, aí qualquer pessoa faz o trabalho ali na sua clínica. Na medicina, isso é um super desafio. Você sabe que eu tenho uma curiosidade, eu tinha uma dermatologista, agora eu moro em São Paulo, né? Eu tinha uma dermatologista no Rio. E eu conheci ela porque minha mãe teve alopécia. Uma alopécia, raríssima, raríssima, raríssima. Nenhum médico descobria aquilo. Fui procurar um mito para descobrir o que minha mãe tinha. E cheguei... Tem preço? Não tem como. Ela descobriu na hora o que minha mãe tinha, tratou e aonde a gente não esperava voltar cabelo, voltou o cabelo da minha mãe. Uau. Então, assim, foi um tratamento incrível. E quando eu cheguei na clínica dela, eu fiquei observando muito a forma do atendimento, né? Como que eles atendiam na clínica, porque é uma super clínica no Rio de Janeiro. E eu fiquei, nossa, sabe o que parece? Parece um teatro aqui dentro. Parece que todo mundo, né, quer gerar uma experiência teatral para você. Isso. E aí a irmã dela era responsável ali na clínica por toda essa gestão. Ela delegou, né? Ih, eu acho que é meu cliente. Olha. De repente E aí, um dia, eu conversando com a irmã dela, eu falei Pode assim... falar da irmã? Poxa, eu acho tão incrível o que vocês fazem aqui na clínica. Parece que eu tô numa experiência, assim, cada dia melhor, tal. Aí ela falou, então, Manuela, literalmente todos são treinados por artistas de teatro. E eu fiquei, como assim? A gente tem um treinamento teatral que todos os colaboradores fazem para te gerar essa experiência, porque parece que você realmente está em um lugar que, por onde a gente entra, tem toda uma estratégia, por onde a gente sai. A pessoa que chega, que eu acho que você vai acertar agora com o que eu vou falar, que chega e oferece, você quer um cappuccino? É receita da família. E assim, eu vou até só fazer um pequeno ajuste, assim. Posso te servir um cappuccino? É uma receita da família, porque muda a resposta. Porque não quer, você fica então já sabe que então já estamos falando da mesma clínica que ela já sabe de quem eu tô falando. E fora a recepção, né? E assim, falando de mais detalhes, você chega, eu me atendo há anos com ela, anos. Inclusive, eu tô assim, morrendo do coração, porque eu tô em São Paulo e não tô podendo ir na clínica. É esse efeito que dá, né? E você entra no consultório, ela levanta, vem te receber na porta e te dá um abraço, mas um abraço que parece de vó e de mãe, assim, que parece que você tá sendo, sabe? É um negócio incrível. E se ela é sua cliente, é marca validada, né? Já estamos aqui. Mas, assim, acho que vale explorar uns pontos aí bem interessantes. Assim, primeiro, a sua sensação, né, de sentir falta. O que faz você sentir falta? Primeiro que foi um vínculo construído, e esse vínculo ele é construído por sensações, né? E uma delas, especialmente, é a sensação de prazer, que é oferecida por ocitocina e dopamina, né? Sensação de amor, de prazer, que é ocitocina e dopamina. Quando a gente olha para a jornada do paciente, é isso que a gente precisa estar atento. Quais são os momentos de contato ou
que eu posso fazer dentro de cada momento de contato para gerar encantamento? E aí vem um segundo ponto que cabe à análise, que tem muitas clínicas ou médicos que olham para essa expressão, experiência do cliente, jornada do paciente, e acham que para construir uma jornada é necessário muito dinheiro. E, na verdade, não é. A gente, claro, tem que deixar bonito, né? Com uma arquitetura bonita, sensorial, mas o que mais conta dentro de uma jornada é a atitude. Por isso da clínica fazer treinamento, sabe? De atendimento com o time. Por quê? O simples ato, por exemplo, da pessoa sair. Quando você vai no seu salão de cabeleireiro, você sai da cadeira. O meu cabeleireiro faz isso. Ele não me deixa carregar a bolsa até o balcão, o caixa. Ele leva para mim. Sabe, o simples ato de você ser gentil com uma pessoa, você já está criando vínculo, você já está criando um efeitual. E isso não custa dinheiro. Isso é uma gentileza, e gentileza gera gentileza. Eu tenho o caso de uma clínica que uma vez eu fiz um treinamento com a equipe de fisioterapeutas, uma clínica que trabalha com várias tecnologias, a gente fez um dia à noite, assim, uma quinta-feira à noite. E aí, eu fiz um desafio para esse grupo. Eu falei assim, olha, amanhã, todo paciente que sentar na cadeira de vocês para fazer o tratamento, você vai praticar uma gentileza. Então, ela veio aqui fazer uma depilação de axila, oferece uns tiros ali no buço, sabe? Ela veio aqui fazer um tratamento de tal coisa, oferece alguma gentileza para ela, mas verbalize. Fala assim, não, pode deixar, eu quero fazer essa gentileza por você. Então, você verbalize isso. Aí, a gente fez esse combinadinho. Aí, todo mundo, tudo bem, pessoal? Tudo bem, ótimo. Aí, no dia seguinte, me liga o médico. Era um médico, assim, que eu tinha uma certa proximidade. Então, ele se achou no direito de fazer uma piadinha. Ele me ligou e falou assim, Silvane, o que você fez no treinamento? Eu falei assim, como assim? Aí, ele falou assim, não, porque a gente bateu o recorde de vendas do dia. Eu, entendeu? Assim, briguei com ele. Que susto! Porque gentileza gera gentileza. Isso é Robert Cialdini falando, é ciência, né? No livro As Armas da Persuasão, que é a lei da reciprocidade. A gente tem uma balança desproporcional no nosso cérebro. Quando eu faço uma gentileza para alguém, mesmo que não seja no ato, quando ela for me retribuir, a tendência é ela me retribuir, ou pelo menos na intenção dela, 5 vezes mais. E tem que ser uma gentileza verdadeira, Não, né? tem que ser genuíno. Não pode ser aquela Tem de que ser forma genuíno. falsa. Só vou te dar porque eu tenho que te dar. Sabe por quê? Inconsciente lê inconsciente. Nós temos no nosso corpo, porque eu falo assim, a boca mente, o shape não. Então, as nossas expressões corporais, microfaciais, do corpo, elas revelam se você está tenso, se você está mentindo de alguma forma, e o cérebro vai captar. Então, assim, aquilo não se sustenta. Tanto assim, isso já é também uma área muito da Fabi. Hoje a gente olha para o mercado digital, o public post, ele tem uma performance muito menor do que uma embaixadora verdadeira de uma marca, né? Que ela vive aquela realidade. Então, hoje a gente afirma que a verdade vende. Sim. Não é a mentira. Por isso que quando a gente usa algumas estratégias, por exemplo, igual esse exemplo da médica que começou jovem, com uma clínica já robusta, ela teve que se preparar para poder, sabe, bancar mesmo aquela situação. Então, eu sou a favor disso, sabe? Já foi um grande trabalho, um grande desafio ela já começar grande, entre aspas, né? Começar posicionada, sabe? Posicionada. Eu sou... nesse posicionamento... esse é o meu valor. Esse é meu valor, é assim... eu estou entregando essa experiência, esse é o meu preço que paga o meu valor... Sim. Porque preço é o que custa, valor é o que eu acredito que vale, é o quanto eu estou disposto a pagar. Então, se eu tenho um serviço que a pessoa está disposta a pagar menos do que vale, eu tenho uma séria crise de imagens, uma crise muito grande ali de valor agregado. Sim. E aí, para a gente fechar, antes da gente fechar, eu quero contar uma história, inclusive incluindo... a minha dermato, que você já sabe quem é. Eu tive catapora já assim, velha, sabe? Então, não tive pequenininha. Nunca tive pequenininha e aí eu vim ter catapora já depois de muito tempo. E aí, eu me olhei assim, eu falei, gente, eu tô com catapora, certeza. Em vez de eu ir pro hospital, o que eu fiz? Eu falei, cara, eu quero que alguém olhe pra mim, porque eu não quero ficar com uma marca no corpo. Eu quero que alguém olhe com um olhar de mãe, de filha, porque você vai pro hospital, as pessoas... é catapora, toma aqui, né? Eu falo que é atendimento cara crachá, né? Cara crachá, exatamente. E eu queria um olhar de mãe, um médico que olhasse pra mim como mãe. Eu falei, vou ligar pra ela. Liguei pra ela, falei, olha, vou te filmar pra você me ver. E aí ela, na mesma hora,
Manu, você vai fazer isso, 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 você vai usar isso, porque vai te dar coceira assim. Eu não quero que você se coce, eu não quero que você faça isso. A forma que você fala é totalmente diferente, né? E aí ela me passou tudo, ó, você vai vir aqui, eu cataporo, você vai vir aqui que eu quero te ver, eu quero tudo. Ela me atendeu na clínica toda fechada no domingo por conta de eu estar com catapora, tal, eu entrei lá, nunca mais eu esqueci isso na minha vida. Eu não fiquei com uma marca, eu não tenho uma marca de catapora no corpo, porque era o meu objetivo. Passado algum tempo, a minha amiga ficou com catapora, só que ela não tinha falado comigo que ela tava com catapora. Quando ela me mandou a foto, chegou a me dar uma pena, coitada. Falei, ai, meu Deus do céu, meu coração. Ela tava muito empipocada, muito, muito, mas um negócio assim. E ela, amiga, eu não tô aguentando, de coceira, meu corpo quente e tal. Coitada. Eu, na mesma hora, eu falei assim: você peguei tudo que eu fiz de protocolo com a minha médica e mandei pra ela: olha, vai dar certo porque deu comigo e é de mãe pra filha. Então, por que eu tô falando isso? O quanto que coisas simples marcam a vida, né, do cliente e que isso te retém. Isso te retém, por mais que você não esteja indo na clínica, é o que fica marcado na história da clínica, na sua memória em atendimento. E falando disso, o quanto é importante essa retenção de cliente, essa passagem do cliente criar essa proximidade tão grande que ele leva para as pessoas mais importantes da vida dele. Vou te responder e vou só destacar um ponto aí que você trouxe, que é a palavra marcante. Quando a gente observa a palavra branding, ela está no gerúndio, porque o objetivo de uma marca é se tornar marcante para a pessoa. Então, esse vínculo que essa médica conseguiu criar com você marcou a sua vida, a ponto de, na primeira oportunidade, isso volta na memória, né? Porque marcante é isso, né? Você estar presente, ocupar um lugar mesmo no cérebro, né, da outra pessoa. E aí, já trazendo a resposta, quando a gente fala, né, de crescimento, nós falamos, né, que o crescimento ele começa com a venda, né? Na verdade, quem gera a venda é marketing, então tudo começa com marketing e isso tem a ver com funil de vendas. Só que depois que você fez a venda vai acontecer efetivamente, porque é a entrega desse serviço e são as percepções que a pessoa vai ter. Então, o ideal é transformar esse funil numa ampulheta. E quem traz esse conceito pra gente é o Aaron Ross, no seu livro Receita Previsível, que ele fala sobre o conceito de ampulheta. E o que torna o seu funil, né, que tem uma entrada ali de pessoas mais curiosas, até a pessoa comprar de você, se transformar numa ampulheta com essa abertura embaixo. É a fidelização, ou seja, a recorrência desse paciente, que acontece muito se a experiência dele for positiva, do aspecto sensorial e também do aspecto de resultado clínico na área médica. A pessoa tem que ter resultado. Então, ela teve uma experiência de atendimento sensorial maravilhosa e ela também teve as suas expectativas atendidas. E elas foram também alinhadas ao longo do processo. Porque às vezes a gente entra uma expectativa falsa, alta, e cabe ao profissional, né, fazer esse alinhamento de expectativa durante uma consulta para que faça uma venda consciente, de modo que depois esse paciente ele consiga, né, manter essa recorrência. E um outro ponto que também amplia a sua ampulheta é a indicação. É o quanto que eu vou tornar esse meu paciente um amante da minha marca, a ponto de se tornar um promotor dessa marca. Então, esses dois elementos, eles são fundamentais e eles são consequência de tudo que eu fiz antes. E quando eu consigo criar essa ampulheta, eu também estou mexendo em número. A gente começou falando de número e a gente vai terminar falando de número. Por quê? Quanto custa você conquistar um primeiro cliente? Até ele se tornar um cliente, né, ter que te provar que aquilo que você disse lá no Instagram é verdade, comprar a sua ideia. Quando você vem e você transforma esse cliente num promotor, você está reduzindo muito o seu custo de aquisição. E você também está tornando ele recorrente, então você também está reduzindo muito o seu custo de aquisição, o seu CAC dentro da sua empresa. Então, isso aumenta a sua margem de lucro, isso aumenta também o nível do paciente ideal que você está buscando. Em marketing a gente chama de ICP, né, que é o cliente ideal. Em medicina eu chamo de PPI, que é o perfil do paciente ideal. Então, se torna muito mais fácil você atrair um paciente do perfil ideal quando você tem os amantes da sua marca, os promotores da sua marca, e eles te indicam. Gente, Silvane Castro aqui
uma aula de gestão de clínica médica e principalmente uma aula também de conhecimentos variados que não serve só para os médicos aqui, mas também para muita gente. Inclusive, eu também aprendi muita coisa. Então, no Entre Linhas e Números e hoje, muito obrigada por essa troca maravilhosa. E para você, ficamos por aqui.